Olá! Hoje nós vamos conversar sobre criatividade e inovação nas organizações. Para entender as organizações, primeiro é preciso entender onde é que elas se situam. Que contexto é esse onde o trabalho acontece? Nos dias de hoje, nós falamos em sociedade da informação ou do conhecimento. A sociedade da informação e do conhecimento gera mudanças permanentemente. Novas ideias vêm surgindo a cada momento e a globalização faz com que a comunicação aconteça de forma cada vez mais rápida e as mudanças acompanhem esse ritmo alucinado de transformações. As organizações, elas existem dentro desse contexto, um contexto que exige que novas ideias e novas soluções sejam apresentadas diante dos novos problemas. Então, é um risco muito grande ficar parado. Por isso, as organizações precisam investir em mudanças. Elas não podem ficar paradas em regras do passado. Elas não podem mais fazer as coisas da forma como elas sempre faziam. Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Novos produtos e novos serviços são lançados a cada momento. As organizações que não percebem essas mudanças acabam perdendo espaço e muitas delas deixam de existir. Se você parar para pensar um pouquinho, vai lembrar de várias empresas que existiam quando você era criança e que hoje não existem mais. Por que será que elas desapareceram? Provavelmente, elas estavam com dificuldade para acompanhar as novas mudanças. Bom, como a gente fala em inovação, inovação é a implementação de uma ideia criativa. É o lançamento de uma ideia criativa que não é necessariamente nova, mas ela faz uma combinação de coisas já existentes para gerar uma possibilidade nova de uso, seja de um produto, de um serviço ou de um processo, uma tecnologia. Uma inovação também pode deixar de ser inovação, quando todas as organizações fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, se nós pegarmos um produto, quando ele foi lançado a primeira vez, era uma inovação. Depois que todas as outras organizações passaram a oferecer o mesmo produto, não se tem mais uma inovação. É preciso, então, trabalhar em cima dessa ideia, gerar novas possibilidades, acrescentar elementos nesse produto e aí sim tem-se uma inovação. Para acontecer isso, é preciso que a organização invista no que nós chamamos de cultura de experimentos. É criar um ambiente onde é possível experimentar, porque uma nova ideia não surge pronta. Ela é uma sequência, ela é o resultado de uma sequência de possibilidades que a organização investe e coloca ali tempo, dinheiro, recursos e pessoas em torno de uma determinada ideia. Bom, mas será que as organizações sempre investem nas novas ideias, estão sempre dispostas a investir? Nem sempre é assim. É preciso fazer uma conta. Quando essa ideia estiver pronta ou esse produto for lançado, será que a organização vai ter o retorno que ela imaginava e todos aqueles investimentos vão compensar aquele tempo gasto em torno daquele desenvolvimento de ideias? Essa conta, ela é sempre feita, mas nem sempre temos a resposta pronta, porque muitas ideias que aparentemente eram extremamente interessantes não conseguiram vingar e foram logo abandonadas. Quantas organizações investiram em novos produtos e não tiveram o sucesso que imaginavam? É por isso que muitas organizações nem sempre investem em criatividade e inovação. Preferem copiar e repetir os modelos daquelas outras organizações mais inovadoras. Bom, as organizações lidam com a inovação de duas formas. São organizações mais conservadoras, organizações mais modernas. As mais modernas, elas têm maior possibilidade e interesse em investir na inovação. As mais conservadoras preferem manter as coisas do jeito que elas estão, sob controle, em cima de normas rígidas e regras que elas já conhecem. Quais são as respostas mais comuns que as organizações dão quando, dentro da cultura de experimentos, acontece, por exemplo, um erro? Correu-se um risco porque estava se investindo em criatividade. O erro aconteceu. O que fazer? As organizações respondem normalmente de três formas. Uma delas é tentar esconder o erro, esquecer que o erro existiu e começar a tratar toda essa questão da criatividade como algo que não é necessário. Não vamos mexer com isso, porque as coisas estão boas do jeito que elas estão. Para que mudar o que está sempre dando certo? Existe até um ditado que fala: mexer no time que está ganhando é um grande risco. As organizações conservadoras preferem esconder os erros, não investir,
nesse tipo de inovação, exatamente para não ter que lidar com as frustrações que um erro pode trazer. Existe uma segunda forma de lidar com esses erros, que é lamentar e procurar os culpados. O que acontece nessas situações? Se o culpado está lá dentro da organização, provavelmente ele vai ser punido. Foi você que errou. E talvez ele fique exposto diante dos demais colegas. Se o erro é externo, um problema da economia, da globalização, alguma contingência que aconteceu, essas organizações procuram, então, racionalizar. Explicar que não deve mais investir em mudanças, que não deve arriscar alguma coisa que não se conhece, porque a economia está fora de controle, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro próximo. E com isso acabam também ficando paralisadas e fazendo aquilo que sempre fizeram. Por fim, uma terceira atitude, que é aquela que a gente recomenda, é a capacidade de refletir e aprender. Quando um erro acontece, as equipes se reúnem e vão discutir por que aquele erro aconteceu, quais foram os elementos que fizeram com que aquele resultado acontecesse. E a partir desse erro, criam novas regras e novas formas de fazer o trabalho. Pensem, por exemplo, num acidente de avião. Quando ocorre um acidente de avião, forma-se uma equipe de especialistas e esses especialistas vão voltar e analisar cada etapa do problema para entender o que aconteceu e nunca mais aquele mesmo erro ser repetido. Dessa forma, a organização aprende, as pessoas aprendem e essa organização é considerada inovadora. Existem algumas técnicas que as organizações precisam investir ou devem investir para que elas tenham, então, essa capacidade de inovação estabelecida dentro das suas possibilidades. Uma delas são os canais de comunicação. A organização que mantém todos os seus funcionários informados sobre tudo o que está acontecendo, isso pode ser através de e-mail, de jornais, de comunicados, painéis, murais, enfim, existem várias formas de manter as pessoas informadas. Quando a organização faz isso, ela permite que as pessoas tenham mais capacidade de criar e também de proporcionar inovação, porque elas têm a informação necessária para pensar sobre cada um dos problemas. A segunda estratégia que a organização pode adotar é a proposição de desafios. Chamar as suas equipes de profissionais e propor a elas que encontrem novas possibilidades de resolução daqueles problemas antigos ou dos novos problemas que já existem. Incentivar as novas ideias através da proposição de desafios. E isso mesmo pode acontecer até mesmo através de concursos internos, de prêmios de mérito, de reconhecimento ou mesmo nas reuniões de trabalho rotineiras. Também a redução de hierarquias é uma dica bastante interessante. Nas organizações onde a hierarquia é muito rígida, as pessoas ficam, de uma certa forma, receosas de ter contato com pessoas que estão no nível muito acima do delas. Muitas vezes ficam constrangidas em apresentar ideias ou mesmo mostrar que um problema está acontecendo. Então, quando se reduzem as hierarquias, tem-se uma possibilidade maior de diálogo, de trocas, e com isso as ideias vão fluir com muito mais naturalidade. Estimular e provocar. Colocar as pessoas diante de uma situação em que elas possam criar alguma coisa e sejam recompensadas por isso. Se cada chefe estimular e provocar as suas equipes, teremos equipes cada vez mais criativas. Não se acomodar. A organização não pode permitir que repitam-se sempre os mesmos modelos, porque, como nós falamos no começo da nossa conversa, a tendência das organizações que só repetem modelos é a tendência da extinção, de perder um espaço, porque as outras organizações, num mundo tão competitivo e globalizado, estão correndo atrás de inovações e de mudanças, e os consumidores estão ávidos por essas mudanças. Aquelas organizações que se acomodam tendem a perder. Então, não se acomodar é uma dica que a organização precisa levar muito a sério. Acabar com os preconceitos. O preconceito, como a própria palavra diz, é um pré-conceito. Quando a gente imagina que já sabe como as coisas são, como elas devem funcionar e de alguma forma rejeitamos algumas novas possibilidades, nós usamos o preconceito contra a nossa capacidade criativa. Então, a gente primeiro precisa ter a mente aberta, eliminar os preconceitos para que a gente possa, então, criar um ambiente propício para a criatividade e, consequentemente, para a inovação.
Valorizar a iniciativa. As organizações que incentivam a criatividade e a iniciativa dos seus funcionários, elas tendem a ter resultados muito melhores. Eu não estou querendo dizer que toda iniciativa é boa, que todas as ideias que vão surgir devem ser aplicadas. Mas os gestores precisam ter a consciência de incentivar os seus funcionários que têm iniciativa para que eles continuem tendo. Mostrar porque aquela ideia talvez não tenha sido aproveitada e até mesmo ajudá-la a encontrar caminhos para que ela possa, de fato, num futuro, ser aproveitada ou ser modificada para as condições que existem naquela situação. Proporcionar os recursos. Algumas ideias podem ser implementadas sem custo algum, apenas porque exigem mudanças de atitude, mudanças de comportamento. Outras ideias precisam de investimentos. Às vezes são investimentos tecnológicos, podem ser investimentos financeiros, pode ser tempo, equipe. Precisamos pensar sobre isso e criar condições para que as novas ideias sejam implementadas. Reavaliar as normas. As organizações também precisam incentivar os seus funcionários para que eles também pensem sobre aquelas normas antigas. Muitas normas foram extremamente importantes no passado. Quando elas foram criadas, elas faziam sentido. Mas, ao longo do tempo, as organizações vão se modificando, as coisas vão ficando diferentes e, muitas vezes, a gente mantém aquela regra que já não faz mais sentido. Se as pessoas forem estimuladas a repensar as próprias regras do trabalho, elas vão ajudar a organização a se modernizar e, enfim, a criar estruturas de trabalho que sejam favoráveis para todos, onde todos ganhem e os resultados sejam melhores. Por fim, desenvolver novos produtos. Não pensar que aquele produto é o vencedor e vai ser sempre ele para a eternidade. A organização precisa criar novos produtos, novos serviços e novas tecnologias o tempo todo, porque se ela não fizer, os outros vão fazer. O Bill Gates, que é o dono da Microsoft, ele diz o seguinte: vamos nós mesmos tornar os nossos produtos obsoletos antes que os nossos concorrentes façam. Então, o que ele está querendo fazer com isso? Fazer com que as suas próprias equipes pensem em inovação o tempo todo, criem novos produtos o tempo todo. Enfim, organizações criativas são organizações que atraem talentos, porque pessoas criativas, que são aquelas que geram novas possibilidades, não gostam de organizações conservadoras, onde elas não podem simplesmente colocar as suas ideias e, de uma certa forma, desenvolver o seu pensamento. Essas pessoas criativas gostam de organizações inovadoras. Então, ao se desenvolver um ambiente propício para a inovação, a tendência de termos nas nossas organizações talentos e pessoas que podem levar a organização a patamares cada vez mais elevados é uma tendência muito alta. Então, nesse sentido, a nossa recomendação é que você, dentro da sua organização, comece a divulgar essas ideias, ajude os seus colegas, discuta com todos e, quem sabe, ajude a sua organização a se tornar cada vez mais inovadora e criativa. Por hoje é só, até a próxima.